A situação das comunidades ciganas chamou a atenção do Ministério Público Federal na Paraíba. 2 audiências públicas no interior do estado discutiram a implementação de políticas públicas específicas para essa população. Cerca de 250 famílias na Paraíba vivem em comunidades ciganas, a maioria em situações precárias. O acesso a políticas públicas é limitado e há ainda a perda das tradições. O Ministério Público Federal na Paraíba quis saber as dificuldades vividas pelos povos ciganos. O objetivo é apresentar essas demandas para as gestões estadual e dos municípios, na busca da criação de políticas públicas que possam garantir os direitos básicos que todo cidadão deve ter. Foram 2 audiências públicas realizadas em Patos e Souza, pelas unidades do Ministério Público Federal nestas 2 cidades e pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba. As audiências públicas começavam com os belos movimentos e o colorido da dança cigana, que prendem a atenção do público. Mas depois desta parte divertida e artística, o assunto na mesa de debates foi sério. Afinal, só quem vive como cigano sabe o que tem de enfrentar diante de uma sociedade cheia de preconceito. Eu acho que ele nunca acabou. O preconceito ele está visivelmente e ele está muito vivo, muito presente na nossa vida, aonde a gente chega. Esse preconceito alimenta uma discriminação e retira seus direitos. Então, uma audiência pública como essa revela que algumas instâncias relevantes do Estado, do Ministério Público Federal, têm um olhar sobre os ciganos e, ao mesmo tempo, facilitam esse diálogo para que também em Patos se consiga enxergá-los como iguais, embora sendo diferentes. Os procuradores colocaram o Ministério Público Federal à disposição como intermediador de demandas junto ao poder público. A atuação do Estado geralmente fica um pouco afastada dessas comunidades, que geralmente estão no interior e não têm acesso a informações básicas. O objetivo principal do Ministério Público Federal, juntamente com outras entidades e órgãos, é se aproximar da comunidade cigana, que é uma comunidade tradicional, escutar suas demandas, os problemas e fazer um resumo, tentar ver o que pode ser feito e encaminhar para a resolução dos problemas. E a gente tem aqui uma concorrência de atuações, onde haja políticas públicas estaduais, o Ministério Público do Estado tem alguma coisa a dizer, federais é onde a gente se insere. Um ponto relevante levantado na audiência foi a necessidade de adaptar a educação pública para o modo de vida dos ciganos, que viajam muito. A representante do governo do estado participou da audiência e entende a responsabilidade do poder público junto aos ciganos. Isso significa a inclusão em espaços de participação social, como por exemplo no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o CEPI, como a participação nas audiências do Orçamento Democrático do Estado e também de projetos como, por exemplo, a inclusão em salas de aula. Essa audiência, ela representa uma reparação, né? Uma reparação que ela é histórica. Ela é um passo, né? É um passo que deve ser seguido a partir de então, né? Para que os direitos dos ciganos, né? Que o direito de fala dos ciganos seja garantido e seja levado em consideração.